Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje é sobre sistema digestório, parte infradiafragmática. Na última aula, a gente falou sobre sistema digestório, parte supradiafragmática, ou seja, tudo aquilo do sistema digestório que estava acima do diafragma em cabeça e tórax. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar toda essa parte dos órgãos que estão presentes na cavidade abdominal. Lembrando que eu vou deixar essa aula para vocês em PDF também, então sempre que vocês quiserem, vocês podem entrar no PDF e acompanhar, fazer a impressão das imagens, enfim. Com relação ao sistema digestório, né, na última aula eu abordei com vocês toda essa parte superior de boca, faringe, né? Nós mostramos que existe a naso, a oro, a laringofaringe e o esôfago, que é esse tubo muscular que possui porções cervical, torácica e aqui, passando a diafragmática, uma pequena parte abdominal até ele encontrar o estômago, que já faz parte dessa parte infradiafragmática do sistema digestório. Se nós observarmos, o sistema digestório é um tubo mesmo, só que é um tubo todo enrolado. Então, nós temos a boca que se desemboca, né, na região da faringe. E aqui a gente começa um grande tubo, que é formado pelo esôfago. O estômago é como se fosse uma dilatação desse tubo. Então, é uma estrutura dilatada, que então se afunila de novo para formar o duodeno, que vocês podem ver aqui na imagem. E do duodeno a gente tem, então, jejum e hílio, que são tubos bem contorcidos, né, que é o chamado, então, intestino delgado, que a gente falou na última aula, duodeno, jejum e hílio, fazendo parte desse intestino delgado. Então, esse tubo, ele continua dando a volta no chamado, então, intestino grosso, né? Que é esse tubo sobe, passa aqui por cima da parte abdominal, desce novamente e faz um S, que é o chamado intestino grosso. Além dessas estruturas do tubo, né, digestivo do sistema digestório, nós temos algumas glândulas anexas que serão abordadas na outra aula, tá? Então, por enquanto, eu ainda não vou falar das glândulas salivares que estão na boca, o fígado e o pâncreas que estão na região abdominal. Nós vamos dar em foco às estruturas do tubo digestivo, que faz parte do sistema digestório, e na próxima aula a gente fala, então, das glândulas, né? A gente pode observar também aqui uma imagem de um abdômen cadavérico, né? Então, nós temos aqui o diafragma, que é esse músculo, que é o músculo respiratório que divide o tórax do abdômen. Embaixo do diafragma, do lado direito, bem grandão, a gente tem o fígado, que o fígado é uma glândula muito grande, que ocupa um grande espaço aí nessa região direita, logo abaixo do diafragma. E é claro que ele também invade um pouco o lado esquerdo, onde está então o estômago. Então, se vocês observarem, essa partinha aqui do lado do fígado, que eu estou passando aqui com a setinha, é o estômago, né? E o estômago, ele vai desembocar no intestino delgado em uma parte que a gente não enxerga aqui. Por que a gente não enxerga? Porque lembra que eu falei que o intestino grosso sobe, passa aqui pela parte superior do abdômen? Então, o intestino grosso, ele está tampando aqui a essa parte que o estômago desemboca no duodeno, e aí ele faz todo o trajeto em jejum e hílio para então encaixar no cólon ascendente, né, no sécon, na verdade, do intestino grosso, e esse alimento vai dar toda a volta no abdômen. Eu vou mostrar essas estruturas de forma detalhada para vocês, tá? Então, a primeira coisa, só para reforçar que existe um hiato, que é aquele buraco, vamos dizer, né? Que é aquela passagem no diafragma para que o esôfago consiga atravessar de tórax para o abdômen. E logo que ele passa do tórax para o abdômen, ele vai então encontrar com a próxima estrutura, que é o estômago. O estômago, aqui, né, na verdade, antes de falar do estômago, né, aqui são imagens cadavéricas que eu achei legal trazer para vocês, desse atlas que eu tenho na minha casa, que é um atlas do Roen com Yokoshi. É um atlas antigo, mas são imagens cadavéricas que não mudam, né? Pelo menos por enquanto ainda não. Então, aqui a gente tem, nesse canto da tela, toda a região da boca, a faringe, que é formada pela naso, oro e laringofaringe. E aí a gente tem o esôfago descendo aqui atrás e na frente a traqueia, né? A laringe, que é essa região superior, e a traqueia. Então aqui dá para ver direitinho como que o esôfago está bem posterior à traqueia. E o esôfago, ele continua descendo, né? Então a traqueia forma os brônquios que vão
ir para os pulmões, mas o esôfago não, ele continua descendo até desembocar aqui no estômago. E para isso, olhando agora essa imagem ao lado, né? Nesse cadáver foram retirados os pulmões, então a gente enxerga a traqueia e os brônquios, e logo atrás da traqueia o esôfago, e esse daqui é o diafragma, olha o músculo do diafragma, gente, que lindo, né? E aqui é o esôfago atravessando o diafragma. Aqui tem um forame bem grande, que é o forame da veia cava no diafragma. Lembrando que no diafragma a gente tem alguns orifícios, né? Que é para passar esôfago, veia cava e outro para passar artéria aorta, que está lá atrás do esôfago, que é essa que está aqui atrás. Quando a gente olha a imagem, né, do estômago, o que a gente consegue observar? Primeiro que ele tem camadas musculares circulares, né, ele tem túnicas externas e internas musculares, que é importante para fazer esse movimento de amassar o alimento. Então, o estômago, ele mistura o alimento, e ele consegue fazer isso porque ele tem fibras musculares em vários sentidos. Tá? Então, ele tem algumas túnicas musculares que vão permitir que ele faça esse movimento. Além disso, lembra que eu falei que o estômago é como se fosse uma dilatação desse tubo. Ele tem aqui na região, logo quando o esôfago desemboca, uma partinha chamada cárdia. Então, cárdia é essa primeira parte do estômago, quando o esôfago desemboca no estômago. Da cárdia, esse elemento pode ir para o corpo do estômago, que é essa parte aqui do corpo. Tá? Mas existe um fundo. Tá vendo que o estômago tem uma curvatura para cima? Essa parte aqui do pontilhado para cima é o chamado fundo do estômago. Então, quais são as partes do estômago? Ele tem cárdia, ele tem corpo, ele tem fundo. E se a gente vier do corpo para cá, ao contrário do fundo, ele vai ter uma região chamada antropilórico. Antropilórico é uma região que está antes do piloro. Piloro, pessoal, é um esfíncter. Lembra que nós falamos na outra aula que existe o esfíncter esofágico inferior? Bem aqui no final do esôfago, para começar o estômago, a gente tem uma camada muscular reforçada, que ela vai manter contraída para impedir que o alimento do estômago volte para o esôfago. Então, quando o alimento vai passar, esse esfíncter abre. Assim que o alimento passa, esse esfíncter fecha. E ele vai evitar que o alimento volte pelo esôfago. O piloro, ele tem uma função também de manter fechado, abrir e fechar, né? Mas o piloro, ele tá ali para evitar que ocorra o esvaziamento gástrico rápido, ou seja, o alimento ele vai permanecer no estômago por um tempo, até que esse alimento consiga realmente ser movimentado, misturado e que aquele bolo alimentar se transforme em algo mais líquido chamado quimo, que vocês já viram em outras disciplinas, né? Fisiologia, bioquímica. Então, esse quimo vai passar então para a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Então, do estômago, a gente tem o piloro, que fica entre estômago e entre duodeno. Para vocês, qual é a importância? Vocês vão estudar, por exemplo, sobre passagem de dieta com sonda nasoenteral, né? A colocação da sonda nasoenteral. A sonda nasoenteral, o nome enteral vem de intestino. Então, uma sonda nasoenteral, ela vai do nariz, vai descer aqui, passar pelo estômago e vai passar o piloro, ou seja, vai passar essa região de esfíncter apertadinha para poder desembocar direto lá no intestino. Então, é uma sonda que ela pode ser pós-pilórica. O que é uma sonda pós-pilórica? Ela vai passar pelo estômago e vai desembocar lá no intestino. A gente pode ter também uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que vai parar no estômago, tá? Então, o estômago que tem cárdia, fundo, corpo, antropilórico, canalzinho pilórico e o piloro, que é esse esfíncter entre estômago e primeira parte do intestino delgado, que é o chamado duodeno. Então, essa daí é uma imagem de um estômago cadavérico, né? E a gente consegue observar o esôfago, uma região mais espessa, né? Chamada o esfíncter esofágico inferior. O estômago, geralmente, ele faz um fundo um pouco maior que aqui, mas aqui dá para ver alguma coisa, né? A cárdia, que é essa abertura do esôfago no estômago, é a cárdia. Então, aqui é a cárdia, essa região é o corpo, essa região aqui é o fundo, essa partinha aqui é o antropilórico, que desemboca no canal pilórico, e o piloro, que é esse esfíncter mais apertadinho, para então a gente conseguir ir para o duodeno.
O estômago tem curvaturas, tá? Então, essa daqui, menorzinha, que eu tô mostrando pra vocês na seta, é a curvatura menor. E aqui embaixo, a gente tem uma curvatura maior. Além disso, nessa parte interna, a gente tem pregas da mucosa gástrica. Então, o estômago, ele tem uma mucosa que protege ele contra esse líquido um pouco mais ácido, que é liberado pelo próprio estômago. E ele tem essas pregas que aumentam essa superfície de contato. Então, o estômago tem pregas e mucosa gástrica revestindo todo o seu interior. Aqui é uma imagem, né, do esfíncter esofágico, a região da cárdia, o fundo que eu acabei de falar com vocês, o corpo antropilórico, canal pilórico e piloro, e aqui então o intestino delgado, tá? Então o esfíncter esofágico é um esfíncter que tem o papel de evitar que o alimento volte do estômago para o esôfago. Já o esfíncter pilórico, ele diminui a velocidade de esvaziamento do estômago. Então, o estômago não vai esvaziar tão rápido assim, porque o piloro vai estar fechado. E conforme ele for abrindo, ele vai liberando aos poucos a passagem do alimento do estômago para o esôfago. Quando vocês forem ver um raio-x e vocês forem ver se a sonda nasointeral ou nasogástrica foi posicionada de forma adequada, vocês vão observar no raio-x que embaixo do diafragma tem uma bolha de ar aqui nessa região, que é justamente a bolha de ar que fica na região de fundo do estômago, porque o ar tende a subir e ele vai ficar, aquele ar que porventura foi deglutido junto com a alimentação, né? Esse ar ele vai ficar aqui na região de fundo de estômago. Então é isso, aqui é só um slide para reforçar a importância dos dois esfíncteres, né, esofágico inferior e do esfíncter pilórico, ou podemos chamá-lo apenas de piloro. E aqui é uma imagem mostrando, então, que a gente tem as estruturas do abdômen, né, o fígado do lado direito, o estômago que é mais posicionado do lado esquerdo, e logo abaixo do estômago a gente consegue perceber uma parte do intestino grosso passando, né, porque ele vem lá de baixo e sobe. E aí a gente vê uma túnica, né, chamado aumento maior. Esse aumento maior é uma estrutura que parte lá da curvatura maior do estômago. Então a gente consegue observar esse aumento maior que vem lá da curvatura maior e desce por toda a região anterior do abdômen. Tá? Se a gente elevar, se a gente rebater, a gente consegue enxergar então o intestino delgado logo abaixo do aumento maior. Aqui é uma imagem sem o aumento maior, é uma imagem de um abdômen cadavérico, né? Então a gente consegue observar aqui a continuação do intestino delgado, né? Toda a parte de jejum, toda a parte de ilho, e o ilho então desemboca nessa primeira região aqui, que já é intestino grosso. E o intestino grosso ele sobe, passa lá perto do estômago, que está aqui, para depois descer. O duodeno, que é essa primeira parte do intestino delgado, ele tem um formato de C. Então, assim que o alimento sai do estômago, passa pelo piloro, ele vai para o duodeno, que é essa estrutura, é um tubinho em forma de C. O duodeno, ele está abraçando o pâncreas, que é uma glândula acessória do sistema digestório, que eu vou falar na próxima aula, mas acho importante já mostrar que ele está abraçando o pâncreas. E o duodeno, ele recebe líquido, secreção com enzimas, tanto vindo do fígado, que é por esse ducto verdinho que vocês estão vendo aqui, como vindo do pâncreas. Então, tanto o pâncreas como o fígado vão mandar a secreção para dentro do duodeno para ajudar na digestão dos alimentos, ou seja, na quebra das moléculas maiores em moléculas bem menores, para a gente conseguir absorver, né? Para a gente conseguir passar esse alimento do intestino para o sangue. Então, essa região aqui eu vou abordar com mais detalhes quando eu for falar das glândulas anexas, né? Eu só acho importante mostrar, então, as papilas, né? Onde esses ductos desembocam dentro do duodeno. Além das pregas, a gente tem papila duodenal menor e a gente tem aqui bem onde desemboca o ducto que vem do fígado, bem onde desemboca o ducto do pâncreas,
papila duodenal maior, tá? O fígado e o pâncreas, eles conseguem lançar por um mesmo tubo as secreções deles, tá? Numa mesma papila vai ser liberada secreção do fígado com a secreção do pâncreas. Tá? Então aqui é só mais um reforço para mostrar que o duodeno ele abraça a cabeça do pâncreas. O pâncreas, por sua vez, que tem cabeça, corpo e cauda, bem fácil. A cauda do pâncreas já está lá para o lado esquerdo, perto do baço, que é um órgão que fica somente ali do lado esquerdo. Então, do duodeno, que é essa parte do intestino delgado, esse alimento ele segue para a região de jejum e ilho. Então, é o mesmo tubo que vai se novelando, ele vai se enrolando, né? Então, a gente tem essa primeira parte chamada jejum e a última parte chamada ilho. E o ilho é o que desemboca no intestino grosso, tá? O ilho vai desembocar numa região chamada seco ou secum, tá? Do latim secum. Então, seco ou secum é essa primeira parte do intestino grosso. A válvula onde abre, aqui vocês podem observar que existe uma válvula de comunicação, né, entre o ilho e o seco, é chamada válvula iliocecal. Então, a gente tem aí uma estruturinha que vai permitir a conexão do ilho para o seco, chamada válvula iliocecal. O secum também é uma estrutura que possui na sua extremidade uma estrutura numa forma vermiforme, que todo mundo já ouviu falar do apêndice, chamado apêndice vermiforme, né? O apêndice é uma região que é muito rica em células de defesa, tá? E o que acontece? Todo mundo já ouviu falar em apendicite alguma vez na vida. Quando essa região inflama, a resposta inflamatória é muito exacerbada, porque ali tem bastante células de defesa. Então, toda vez que inflama o apêndice, a resposta inflamatória é tão exacerbada que ele cresce, fica muito grande, ele pode romper. Então, se ele romper, imagina, o que cai na cavidade abdominal se um apêndice rompe? Fezes, né? Então, é muito grave e normalmente, quando existe essa inflamação do apêndice, é optado por retirar o apêndice para evitar que ele chegue a romper e aí o dano é muito maior. Então, o intestino grosso, ele é formado inicialmente pelo seco e aqui que é formado o bolo fecal, né? Lembra que lá no início, na primeira aula, eu falei para vocês que o papel do intestino delgado é, além de terminar de quebrar os alimentos, o intestino delgado absorve os nutrientes. Esse é o delgado, né? E quando passa para o intestino grosso, além de absorver alguns eletrólitos, ele absorve muita água, né? Então, é o momento que a água vai ser retirada, esse bolo fecal vai tomando forma até sair no formato das fezes. Então, o intestino grosso, ele tem seco, e tem os chamados cólons, né? Tem o cólon ascendente, ele está subindo. Ele tem o cólon transverso, que é esse que passa bem lá do lado do estômago. E aí ele tem o cólon descendente e um cólon que faz um S, chamado cólon sigmoide, até desembocar então na estrutura chamada reto, e o reto no ânus, né, que já é a abertura final do sistema digestório. O ânus também é um esfíncter que controla a saída das fezes. Podem observar que é como se o intestino grosso tivesse todos os gominhos, né? Ele possui um sistema muscular circular que vai permitir que você vá cortando, né, que você vá amassando esse bolo fecal durante seu trajeto, e ele tem essa região chamada tênia, que é essa região aqui no meio, que ela é como se fosse uma contração longitudinal. Então, ao mesmo tempo que você empurra o alimento, você corta ele várias vezes. Você empurra e você corta, você empurra e você corta o alimento. E essa contração do intestino grosso, ela ajuda aí absorvendo a água que tiver aí no meio dessas fezes que estão sendo formadas. Aqui é um outro detalhe, um outro exemplo do intestino grosso, né, com o seu apêndice vermiforme, tá? E aqui é uma imagem cadavérica do apêndice. É uma estruturinha que está enroladinha aqui, muito próximo ao seco e muito próximo também à região do ilho, né? E sempre que o apêndice vermiforme falha, né? Ele rompe, é um dano muito grande para o paciente, ele pode ter sepse, enfim.
Então é muito perigoso a ruptura do apêndice vermiforme. Aqui são algumas posições possíveis que o apêndice vermiforme pode se encontrar no corpo humano. E é isso, é uma aula para apresentar essas estruturas infradiafragmáticas sem os detalhes das glândulas. Na próxima aula a gente vai mostrar os detalhes das vias biliares que estão te levando essa bile que foi produzida pelo fígado para o duodeno, tá? E alguns outros detalhes, mas eu também tenho um recado para vocês. Feliz Páscoa! Aproveitem aí a Páscoa para conversar com as pessoas que vocês amam. Tudo bem que nós estamos à distância, né? Mas é o momento que nós estamos passando e a gente tem que se adequar, né? Então, um grande beijo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Pode mandar e-mail, pode escrever no chat, pode escrever no local que eu postei a aula. Vocês têm total liberdade para conversar comigo. Se eu não ver naquele momento, eu vou responder para vocês em algum momento, tá? Então, contem comigo. Não fiquem aí passando aperto, cheios de dúvidas. Podem contar comigo que assim que eu vejo o recado de vocês, eu procuro responder. Um beijo, fiquem com Deus e até o chat ou até a próxima aula.